Oi, 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 pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer um assunto aqui pra vocês que vocês estão me pedindo já. E é um assunto que eu falei já muito aberto lá no meu Instagram, já falei bastante no Instagram, mas aqui não falei ainda, não tive oportunidade, né? Só comentei com vocês, que é sobre o fato de a gente não querer saber o sexo do nosso bebê. Então, a ideia inicial, na verdade, quando eu engravidei da Antonella, foi totalmente diferente do que nessa gestação. Eu fiz o relato lá no meu Instagram, vou deixar marcado aqui para vocês acessarem o relato sobre a nossa espera, sobre a espera desta gravidez agora, como ela foi totalmente diferente da gravidez da Antonella, mas ambas as duas gravidezes, não sei se é assim que se fala, foram muito esperadas, foram planejadas e foram muito aguardadas, né? Da Antonella a gente demorou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses para engravidar mais ou menos, e nessa gestação foi 2 anos e 4 meses mais ou menos. No momento em que a Antonella nasceu, que eu conto, né? Porque nós nunca tomamos contraceptivos depois da Antonella nascer. O meu contraceptivo era a amamentação, porque a Antonella ela mamou até os 2 anos e 2 anos e 2 meses. Aí depois que ela desmamou, eu engravidei 2 meses depois. Mas da época da Antonella, gente, quando eu engravidei da Antonella, hoje eu vejo como eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E eu não quero dizer aqui que todo mundo aqui que quer saber o sexo do bebê é uma pessoa ansiosa, de forma alguma, tá? Mas hoje, vendo como eu estou me comportando nessa gestação, claro que provavelmente pelo fato de ser a segunda, né? Como eu tô levando as coisas muito mais de uma forma tranquila. Na época da Antonella, eu tava muito ansiosa pra saber o sexo, muito mesmo. Eu sempre sonhei em ser mãe de menina, mas não era uma escolha, né? Não era uma coisa que, se eu for mãe de menino, eu vou ficar triste, de forma alguma. Mães que estão aqui, que já passaram pela gestação ou que estão passando pela gestação vão entender o que eu falo. Mãe nunca escolhe o sexo do bebê e nunca fala que vai ficar triste por ter um sexo ou outro, mas também não vejo problema nenhum em a gente falar, eu sempre sonhei em ter uma menina ou eu sempre sonhei em ter um menino. E foi o meu caso. Como eu vim de uma família com muitas meninas, então eu sempre me vi nessa realidade, né? De ter primas, de ter irmã, de ter muitas mulheres. A minha mãe são em mulheres, então acho que nesse sentido eu sempre me vi muito com menina, né? Com mãe de menina. E aí quando eu engravidei da Antonella, eu tinha essa coisa assim, no fundo eu achava que era uma menina. Não era um desejo louco, uma sensação louca, por exemplo, assim, eu tenho certeza que é uma menina. Essas sensações que dizem que a grávida, que a mãe sempre sabe o sexo do bebê. Não era isso, mas era uma coisa assim que eu dizia, eu acho que é menina. Eu acho que é menina, mas no sentido de que eu não me via mãe de menino. E aí, quando a gente foi fazer o ultrassom da Antonella, a gente fez, acho que foi de 11 semanas, o primeiro ultrassom. O médico falou, olha, a possibilidade de ser menina é grande, mas vamos esperar fechar ali as 16 semanas, que é o prazo dos 4 meses, mais ou menos, pra gente confirmar, né? Porque menina, não sei se vocês sabem, mas a menina ela ainda pode se transformar em um menino, né? O caso, o sexo masculino, ele é um desenvolvimento do sexo feminino do inicial, né? Então, não sei se eu tô falando certo, tá, gente? Eu não sou especialista, mas é mais ou menos isso que o médico explicou. Ele disse o órgão genital masculino, ele sempre se forma após o órgão básico, que é o órgão feminino ali no caso, né? Pode ser que esteja errado o que eu tô falando, mas enfim. E aí, quando ele falou que era menina, a gente ainda ficou naquela, não, pode mudar, pode mudar. E aí, com 16 semanas, a gente foi fazer ultrassom pra saber dela, né? Eu não tinha nenhuma pretensão na época dela de ficar sem saber o sexo do bebê. E aí, na hora que ele mostrou o ultrassom, a gente já olhou lá e já deu pra ver que era uma menina na hora, assim, sabe? Mostrou as perninhas dela abertas, assim, com o rachinho no meio, assim, não tinha. O médico nem precisou falar, a gente já gritou na hora lá, porque todo mundo sabia que era menina. E, enfim, que veio a espera da segunda gestação, né? Depois que a Antonella já tava maiorzinha e tal. Começamos a pensar no segundo bebê. Como da Antonella eu demorei muito pra engravidar, muito, né? O prazo normal ali, 1 ano e pouquinho. Mas é um tempo que não é 2 meses, né? É 1 ano e 3 meses aí pra engravidar. Como eu tive essa espera, a gente não quis tomar nenhum contraceptivo desde que ela nasceu. Se fosse pra vir, a gente sempre quis ser pais novos e ser pais de mais do que uma criança, né?
Então a gente falou, não, se for pra vir vai ser da vontade de Deus, ele vai mandar agora. Se não for agora o momento, ele não vai mandar. E aí ficamos nesse aguardo. O aguardo foi imenso, né? Pra mim foi enorme, porque na verdade eu não queria desmamar a Antonella. Eu nunca quis desmamar a Antonella pra engravidar. E lá no meu Instagram eu conto bem detalhadinho. Eu vou deixar marcado aqui o meu arroba, vocês acessam lá nos destaques. Na verdade não é nem nos destaques, é no... Mas acho que eu vou colocar nos destaques também. Tá nos posts do meu perfil, sobre a nossa espera, né? Tá tudo bem escrito, foi escrito assim, ó, foi um texto, são 4 posts na sequência que eu conto a nossa espera, né? E aí, quando a gente descobriu a gravidez, foi uma felicidade muito grande, né? Nossa, a gente tava que não cabia no peito. Só que, de certa forma, a gente já tinha passado a experiência de saber como é saber o sexo do bebê. Então, a gente conversou, a gente sempre falava, depois que a gente teve a Antonella, antes de engravidar, a gente sempre falava, o próximo bebê, vamos fazer um suspense, né? Até porque a gente começou, não dá pra negar, a gente começou a ouvir mais nas redes sociais e tal, começou a se tornar mais falado esse assunto, né? De ser como era antigamente, de não querer saber o sexo. Então, a gente ouviu bastante isso e acabou se tornando uma brincadeira, na verdade. No início, o Michel sempre falou, você não vai aguentar, olha bem, tu não vai aguentar. Por ele, a gente já teria sabido, mas assim, ele tanto gosta do suspense como eu, como também pra ele, se fosse pra saber, não teria problema. Mas eu criei muito essa história, essa fantasia de que pra Antonella a gente teve a experiência de a gente soube qual era a emoção de saber antes. E pra esse eu queria que fosse uma experiência diferente, porque a gente já sabia qual era a emoção de saber antes, né? Pra nós já tinha sido uma emoção. Se eu tivesse feito diferente, eu teria feito o chá revelação em família, né? Porque no caso da Antonella a gente ficou sabendo no ultrassom, já na hora a gente falou pra todo mundo. Então, se não fosse pra fazer dessa forma como a gente fez agora, de não saber o sexo, eu teria feito o chá revelação em família, pra saber junto com a família. Mas aí, enfim, aí eu li muitas histórias, li muitas histórias também nessa época ali que a gente tava tentando engravidar, ouvi depoimentos de culturas, né, onde o sexo já na barriga é determinante no caso, como que fala assim, pra que seja feito o aborto do feto, em algumas culturas, né, se for menino, prevalece, se for menina é feito o aborto e vice-versa. Algumas culturas assim aonde, claro, é cultura, eu não julgo, tá? Mas foi uma coisa assim que começou a me deixar mais encucada e mais com vontade de fazer isso se tornar realidade, sabe? Por que tem que saber o sexo antes? Vamos esperar nascer então. Sem falar que uma coisa que eu tinha muita vontade é de saber como foi na época dos nossos pais. A minha mãe, na verdade, ficou sabendo, mas a minha sogra, por exemplo, ela não ficou sabendo o que é, se era o Michel ou a irmã dele, né? E aí foi aflorando isso. Então não tem nada de suspense, de história mirabolante, assim, mas foi uma sequência de emoções da gestação e de vontade de fazer diferente que nos fez ser isso. E, gente, vou dizer pra vocês, é muito, muito melhor não saber o sexo. Se eu soubesse isso na época da Antonella, nossa, eu teria feito, porque assim, a gente desapega muito de muitas coisas, como a Antonella, por exemplo, ela era uma menina e tal, e eu tinha muito aquela coisa de, tem que combinar o lacinho com o sapatinho, com não sei o que, não sei o que. Claro que um pouco também é a primeira maternidade, né? Mas o fato de você não saber se é menino ou menina facilita muito as coisas, porque as roupinhas que você comprar, além de que as roupinhas que você comprar ou ganhar agora, vão servir para os outros filhos depois, né? No caso da Antonella, o que aconteceu? A Antonella, eu praticamente não comprei roupinhas de 1 a 3 meses para ela, porque ela ganhou muita roupinha de presente no chá de bebê e também depois nas primeiras visitas que vieram visitar e tal. E tudo que ela ganhou, tudo muito lindo, mas era tudo muito cor-de-rosa. Então, uma coisa que eu senti muita dificuldade nessa gestação agora foi que tudo que eu tinha da Antonella pequena, de 1 a 3 meses, era tudo muito cor-de-rosa, a não ser uma ou outra roupinha que ela ganhou branquinha, ou aqueles mijãozinhos básicos que vocês viram que eu coloquei na malinha da maternidade agora, que é amarelo, verdinho e tal. Eu não consegui usar nada dela, nada, sabe? Acho que meia branca que devia ter ali. Porque era tudo muito, os tip-tops era tudo muito rosa, de plush. E, sabe, e eu particularmente não gosto de usar menino de rosa, né? Mas cada
cada um é cada um, mas era muito emperiquitado, sabe? Muito emperiquitado. Então, o que eu tive que fazer? Fiz um enxoval básico agora, né? E se nascer e for menina, deixei já lavadinhas as roupas mais pequenininhas, que eram da Antonella pra neném usar. Mas se nascer e for menino, vai voltar pra mala, porque realmente não tem como usar, sabe? É muito feminino. E aí, isso foi uma coisa que dificultou muito, que eu penso, nossa, se desde o primeiro tivesse sido assim, hoje eu não precisaria fazer enxoval, né? Tanto que as roupinhas da Antonella que eu passei a comprar depois dos 3 meses, que fomos nós que compramos, eu sempre gostei do neutro e do básico, eu sempre gostei do preto, do branco e do cinza. Então as roupinhas que eu comprei, pra vocês terem uma ideia, o meu sobrinho usou praticamente tudo da Antonella. Ele nasceu 1 ano depois, não, 2 anos depois, e ele usou praticamente tudo o que era da Antonella, de 3 a 6, até maiorzinho. Claro que quando fica maiorzinho, depois começa a usar vestidinho, né? Mas a época dos macacõezinhos ali de inverno e tal, ele conseguiu usar tudo, porque era tudo unissex. Inclusive, a Antonella tem muitas roupas que eu compro na seção masculina. Camuflada, ou só básico, preto, bege, branco, porque facilita muito, e facilita no dia a dia pra gente combinar. Vocês sabem que eu sou uma pessoa básica, eu tenho poucas peças coloridas no meu guarda-roupa, é praticamente tudo muito neutro, pra poder combinar e facilitar bastante. E vida de mãe na correria do dia a dia, gente, é a melhor coisa que tem, você pega qualquer roupa, combina com tudo. Então isso é uma coisa que eu achei que ficou muito mais prático agora. Teria sido mais prático se o primeiro também tivesse sido feito assim. Porque aí essas roupinhas que eu tenho ali da Antonella poderiam já estar sendo usadas. Mas enfim. Então fazer o enxoval é muito mais fácil. Pra quem é mãe de primeira viagem, gente, eu super aconselho. Tá na dúvida? Fica sem saber o sexo, porque facilita muito. Todo mundo fala, ai, mas é que é muito difícil se não saber o sexo. Como que se faz um enxoval? Gente, é muito mais prático. É tudo branco, é tudo preto, é tudo azul marinho, é tudo... Além de que, no nosso caso, que somos pais de segunda viagem, é muito mais fácil você fazer o enxoval super básico, porque não tem muito mistério. Aí é melhor ainda porque a gente já sabe o que vai usar e o que não vai usar. O que cabe no período da criança, na idade da criança, e o que não cabe. O que é desnecessário comprar e o que não é. Então, o fato da gente não saber o sexo e ser uma segunda gestação também, as duas coisas ficam perfeitas juntas, sabe? O quartinho também facilita muito porque você consegue fazer tudo neutro, sabe? Não tem muito mistério, tá, gente? Eu assim, digo que foi a melhor opção. E assim, acho que o melhor de tudo, a cereja do bolo, pra mim, eu acho que a sensação, isso tudo eu falo que eu acho. Se alguém de vocês que está me assistindo aí passou por essa experiência, me conte. É maravilhoso a gente saber o sexo do bebê do ultrassom. Mas eu acho que quando o neném nasce e você passa a saber que é o fulano ou é a fulana, eu acho que a sensação deve ser milhões de vezes, assim, inexplicável, sabe? Eu acho que deve ser uma coisa sobrenatural. Não sei, é a sensação que eu tenho, é o que eu espero sentir, é a expectativa que eu tenho. Todas as mulheres que eu conversei já, por exemplo, a minha sogra, da época antiga, que tinham como uma... Não era nem um desejo, né? Tinha que ser assim, porque muita gente não tinha acesso ao ultrassom. Falaram, nossa, a melhor escolha que você fez foi essa. Então, eu sei que eu não vou me arrepender. Gente, a Nina tá chutando um monte. Então, assim, eu sei que eu não vou me arrepender de tentar passar essa experiência. E depois, quando vier o terceiro, aí eu escolho, eu vejo qual for a melhor experiência, eu compartilho com vocês e eu falo. Mas no resto, gente, eu acho que assim, ó, vocês escutam eu falar muito ele, né? Mas é porque eu me refiro a ele como bebê, tá? Então, por isso facilita muito pra eu poder falar do que eu falar ela. Ela é muito subjetivo, né? Vocês já vão saber se for menina. Então eu falo ele porque é bebê, nós não sabemos o sexo e nós vamos saber somente no nascimento. Além de que tudo que eu já falei pra vocês aqui, eu acho que é só facilidade, tá? Eu acho que facilitou muito. Vocês viram que eu vou usar a fraldinha ecológica, né? Eu já postei aqui pra vocês arrumando o quartinho. Eu não sei se eu já postei ou se vai ao ar semana que vem, mas durante a semana, eu organizando o quartinho do bebê. As fraldinhas, gente, hoje se faz estampa muito neutra, então é estampa muito básica, é muito fácil de você combinar se for piá, se for menina. No meu caso, que escolhi não saber o sexo, e as fraldas ecológicas você pode usar de geração em geração, em geração, em geração, então nas próximas gravidezes ou depois para os meus netos, ou se eu for vender depois, também vai facilitar muito o fato de eu não saber o sexo, né? Então vai ser... porque todas as fraldinhas também cabem para ambos os sexos. E no mais, gente, acho que é isso aí.
tá? Essa é a nossa experiência, é o que estamos vivendo no momento. Espero que vocês estejam curtindo também acompanhar, apesar de que a torcida maior de todas é por menino, tá? Sempre que eu faço enquete no meu Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Sempre que eu faço enquete no meu Instagram, dá, tipo, disparado 90% de pessoas que acham que é menino. Então, a torcida tá bem grande. Vamos ver se vier menina aí. Vai ficar todo mundo decepcionado, acho. Mas a gente não sabe. A gente tá muito, muito feliz com essa escolha. Sobre o nome que vocês já me pediram, né? Ainda não decidimos. Essa é outra facilidade que tem também. Porque eu acho que pelo fato de a gente não saber o sexo, aquela responsabilidade inconsciente de ter que chamar de alguma coisa. No nosso caso, a gente chama de bebê, né? Porque a gente não sabe o que é, e mesmo se a gente soubesse os nomes, a gente não chamaria de um ou de outro. Mas acho que se a gente soubesse que é menina, por exemplo, e não escolhesse um nome, eu acho que seria. A cobrança é muito maior, né? E no nosso caso, como a gente não sabe, a gente vai saber só quando nascer, a gente tá, assim, a gente parou 2 vezes até hoje pra conversar sobre nomes, cada um tem uma listinha ali. Mas a gente tá, tipo, super de boa quanto a isso também, se for pra escolher na semana ali que vai nascer. Espero que não nasça muito antes pra pegar a gente no susto, né? Mas vocês vão ficar sabendo, vou postar. Assim que o neném nascer, gente, vou postar lá no Instagram pra vocês saberem. Amanhã estamos de 34 semanas, tá? Na verdade não é amanhã, na verdade é hoje, porque eu estou gravando o vídeo hoje segunda e ele vai ao ar amanhã, que é terça. Então, terça-feira completamos 34 semanas, então faltam mais algumas semaninhas aí pela frente, mas janeiro passou, piscou rápido, e quando viu, o neném tá aí nos nossos braços. E eu vou postar lá em primeira mão tudo no Instagram, e depois, claro, eu quero fazer o possível, gente. Vocês sabem que eu sou nova nesse negócio de YouTube, então eu quero fazer o possível pra registrar os momentos do parto, tá? Isso foi uma coisa que eu sempre amei assistir na época que eu tava grávida da Antonella. E, por exemplo, da Antonella eu tenho quase nada registrado do dia do parto, sabe? Acho que não sei se... Não é pelo fato de que eu não gravava ainda pra YouTube que eu não filmei, mas... Sabe aquela coisa, a gente se preocupa com outras coisas. E essa vez, como eu tô mais tranquila e também tenho canal, eu quero muito deixar isso registrado pra gente mostrar depois no futuro pros nossos filhos, sabe? Então, da Antonella eu tenho muito pouca coisa, muito pouca foto, muito pouco tudo. E nessa gestação eu quero fazer diferente pra ficar aquele gostinho, aquela recordação. Então eu vou gravar tudo aqui pra vocês, mas em primeira mão vai sair lá no meu Instagram, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de compartilhar isso comigo. De eu compartilhar isso com vocês, né? É uma fase muito maravilhosa da nossa vida. Eu não vejo a hora desse neném nascer. Já tá começando a ficar a parte ali, o final da gestação, a parte da ansiedade começando a bater. Mas eu acho que agora com as malinhas arrumadas, quartinho organizado. Inclusive, esse pedacinho do quarto aqui onde eu estou agora é um pedacinho do quartinho que já está praticamente pronto. Eu gravei pra vocês, mas vai ao ar agora nos próximos dias ainda. Eu gravei toda a organização do quartinho pra vocês. E assim que tiver ao ar, vocês vão ver também cada detalhe sendo colocado no lugar, tá bom? Então se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem um joinha assim, que é de gostei do vídeo, me ajuda muito, tá? Manda esse vídeo pra quem vocês conhecem que tá nessa fase de gestação ou que pense em engravidar e vocês acham que seja interessante compartilhar esse conteúdo. Também me segue lá no Instagram. E tem um sininho aqui, gente, embaixo que você consegue clicar nele e você vai receber notificação no seu celular toda vez que eu postar vídeo novo. E agora, como eu tô nesse início de canal e posto um vídeo hoje, um vídeo amanhã, a ideia é postar sempre quarta e sexta, mas eu tenho muito assunto pra falar, então tô postando vários assuntos e vários dias. Ativa o sininho pra você sempre saber quando tiver vídeo novo, tá? É só clicar no sininho que fica aqui embaixo. Certo, gente? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.